Programa Diversos. Oferecimento Labuche Boutique Sensual. Hoje eu estou de rosa, em homenagem a Poconé, a cidade rosa, que é uma cidade que tem muitos ipês cor-de-rosas e por isso ganhou esse nome. Nós estamos aqui na exposição que está tendo na Casa do Artesão e nós vamos conversar com a Laura, que vai nos falar tudo sobre Poconé, cidade rosa, essa exposição. Tudo bom, Laura? Prazer, muito obrigada por nos receber aqui na exposição. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa exposição, que está do dia 8 de março até o dia 31 de maio, né? Sim. Bom, primeiro eu que quero agradecer a presença de vocês, está prestigiando aqui nossa exposição. Bom, essa exposição, na verdade, a gente sempre faz essa referência, né, à cultura matogrossense. E nada melhor que falar de Poconé, que tem uma diversidade cultural muito grande. Que é a porta aberta para o Pantanal, né? Isso, a porta aberta para o Pantanal, a porta aberta para esse patrimônio mundial, né, que todos devem conhecer e preservar. E também a cultura de lá, que também é muito rica. Vamos falar um pouquinho da cidade de Poconé. Tem artesanato, tem a dança dos mascarados. Como é que é todo esse movimento cultural lá de Poconé? Então, é assim, uma pequena cidade, mas com uma diversidade muito grande de cultura. Você tem ideia de quantos mil habitantes, Laura? Então, eu não tenho precisamente. Mas é uma cidade pequena, cidade pequena, né? Uma cidade assim que a gente costuma falar, entre aspas, pitoresca, né? Uma cidade calma, mas assim, alta temporada, na chegada dos turistas ao Pantanal, ela fica mais assim, volumosa, né? Que tal? Vamos dar uma andada aqui, vamos ficar aqui nesse cenário que a Poconé está bem pouquinho, bem pertinho aqui de Cuiabá, né? Sim, bem perto mesmo, é uma cidade assim bem vizinha de Cuiabá. E que tudo que acontece lá ou aqui em Cuiabá, então na verdade elas estão bem ligadas. Né? Como você falou no artesanato, que é a Casa do Artesão do SESC, ela prima muito isso, para estar colocando artesanato das cidades que são mais históricas de Mato Grosso e também para dar essa visibilidade à cidade. O artesanato de Poconé ela é muito feita com a arte do povo que se inspira, seja na cultura indígena ou na europeia, que trouxe também um pouco, né, para nosso Tem estado. muita religiosidade, né, em Poconé. Muita. As manifestações culturais elas giram muito em torno da religiosidade. A dança dos mascarados mesmo, ela é toda feita em festas típicas de santo, principalmente São Benedito. Vamos explicar um pouquinho o que seria essa festa dos mascarados que tem lá e quando que ela acontece? Porque às vezes o nosso telespectador está em casa, né, e quer fazer uma visita, quer acompanhar, embora a mídia toda acabe divulgando, vamos ficar ali perto da nossa mascarada cor-de-rosa para combinar comigo, né? Vou ficar aqui e a Laura ali. Então, a dança dos mascarados, como eu já disse, ela é feita geralmente nas danças religiosas, festas religiosas de São Benedito, então homenagem a São Benedito. É feita no mês de julho, né, em Poconé, e onde os rapazes, na verdade, só masculina, só os homens dançam. Então, uma parte mesmo com essa parte feminina que não tem mulher. É uma dança totalmente masculina, então é uma parte de dança vestida de dama, como a gente fala, e outra parte de cavaleiro. Um faz a vez da dama, outro do cavaleiro. Dama o cavaleiro com calça. Os meninos mesmo confeccionam suas roupas, então cada detalhe desse é o menino que fez, a máscara também ele confecciona, e eles dançam em homenagem a São Benedito. Entendi. E é uma dança assim muito forte e muito cansativa, então por isso que também é dançada só por homens. A mulher talvez não aguentaria esse passo muito forte. A gente está vendo umas imagens da dança dos mascarados, para quem é de Mato Grosso ou quem está nos assistindo, as pessoas nos assistem muito pela internet também,
né? Para conhecer um pouquinho mais dessa nossa cultura. O que mais que você poderia ressaltar pra gente? Então, Poconé, a cavalhada, que é um evento, é uma encenação, né, uma luta dos mouros e cristãos, que é também uma cultura já muito forte em Poconé, é uma cultura que vai passando de geração para geração, então de pai para filho, de avô para neto, e eles fazem essa encenação também lá em Poconé. Que são, uma dança, entre os cristãos e os mouros que vão salvar uma princesa. Uma princesa. Então é essa encenação, a luta dos mouros contra os cristãos e vice-versa. Que é muito rico isso, é muito bonito. Eu acho que vale a pena a gente enfatizar isso. Você sabe, assim, turisticamente, as pessoas vão muito para lá, vão assistir. Como que é a movimentação na cidade? Então, nessa época do ano já é alta temporada. Então, assim, já acontece do turista vir a Mato Grosso, ao Pantanal para conhecer. E coincide com a festa, né? Realmente vem uma turista para conhecer, para estudar, os estudiosos. Assim, são manifestações que não acontecem em muitos locais, né? E também as pessoas que moravam em Poconé e acabam voltando para estar olhando, visitando e prestigiando aquele evento que é tão típico da cidade, né? Então, realmente, muitas pessoas visitam Poconé nessa época do ano. Laura, Poconé tem alguma comida típica? Isso daqui é poconeano, como se diz. Então, aí por conta da questão mesmo pantaneira, vivência pantaneira, a gente chama de arroz tropeiro, ou uma Isabel mesmo, que é usada com uma carne mais seca, né? E como não tem condições de estar refrigerando, eles acabam utilizando muita carne seca nessa parte de estar campeando gado. Então é mais assim mesmo carne bovina do gado pantaneiro. Então é muito utilizado isso. E o pescado, lógico, né? No Pantanal tem muito. Que não pode faltar. Que não pode no faltar. nosso Mato Grosso nunca, né? Sim. E me fala uma outra, hoje, como é que é, assim, as pessoas, a vida normal dessa cidade? Se eu quiser hoje sair daqui, me interessei por Poconé, eu quero ir lá visitar, como é que é o dia a dia dessa cidade? Assim, no dia a dia ela é bem tranquila. É uma cidadezinha bem assim tranquila. E do que sobrevive? Sobrevive praticamente mesmo do gado, então é pecuária mesmo, e nas altas temporadas de turismo, mas é mais essa parte mesmo que é gado. Tem um artesanato típico que a gente chega lá e fala, olha, isso aqui é típico de Poconé? O artesanato típico mesmo de Poconé que eles utilizam é assim, a cerâmica, né? Que eles acabam colocando essa cultura, esses traços mais indígenas, né? De se fazer os potes em cerâmica, e a cadeira de Urubamba, que a Urubamba é muito encontrada, né? Que é essa cadeira aqui, que a gente vai dar uma olhada. Essa rede, é linda essa cadeira, né? E gostosa, né? Quem não gosta de uma cadeira de balanço? As pessoas apreciam bastante, né? Que é uma cadeira muito bem procurada. Então, a cadeira de Urubamba, que a Urubamba é uma fibra de um cipó, né? Encontrado na região. A tela de arpelharia, que é um trabalho assim que já está sendo levado para o mundo inteiro. Que é essa daqui. Que é isso aqui. Que lindo! E olha, gente. Que daí eles fazem. Israel mostra bem o detalhe aqui, ó. Do alto relevo que é feito nisso. Lindo, lindo, lindo. Então eles capricham muito no artesanato. E isso a gente encontra aqui na Casa do Artesão e também lá. Lá também você pode encontrar. Então, as mulheres fazem lá e estão mandando aí para o mundo afora. Laura, vamos convidar quem está em casa que ainda não teve a oportunidade de vir aqui na exposição Poconé Cidade Rosa. De quando a quando, os horários? Então, nós estaremos aqui com a exposição até o final de maio. É de segunda a sexta, de 8h30 até às 17 horas. Para almoço não, vai direto? Vamos direto. E no sábado, de 8h30 até às 13 horas. Mas independente da exposição, o SESC convida toda a comunidade matogrossense, cuiabana, para estar visitando esse espaço, porque nós somos aqui, tá valorizando e divulgando a cultura matogrossense. Então a gente convida todos para vir. Vou contar para vocês que à tarde, aqui na Casa do Artesão, tem um chá com bolo que é uma delícia. Tem um bolo de arroz
quentinho, na hora, pão de queijo que vocês fazem assim. Então, se você estiver em casa ou se você estiver passeando, se quiser marcar um encontro com uma amiga, bater um papo, aquela coisa gostosa, a Casa do Artesão é um espaço bem bacana para você. Vamos dar o endereço daqui? Nós estamos aqui na rua 13 de junho, esquina com a senadora Metelo, número 315. Aqui no 13 de junho, Porto. Bem no Porto, Bem né? no Já Porto. chegando no Porto mesmo. Estamos aqui. Então tá bom, Laura, foi um prazer, muito obrigada por nos receber aqui, a gente falar um pouquinho de Poconé, que é tão nossa vizinha e tem coisas tão bacanas que a gente acaba exportando para o mundo todo e às vezes a gente não conhece aqui. Obrigada, viu? Foi um prazer. Olá, tudo bem? Eu sou o Charles, como vocês sabem, e eu tô aqui com a Dani. E a gente está brincando nesse processo de dar dicas aqui, né, na maquiagem. E a dica de hoje é sobre como aplicar o delineador, né? Como aplicar o delineador para você ficar com aquele olhar de gatinho. Tem muita gente que tem dificuldade em aplicar o delineador. Então, Dani, encosta para nós, né? A primeira dica: quando a gente vai aplicar o delineador, normalmente a cliente pega o pincel e põe em pé assim. É muito difícil de trabalhar com o pincel em pé, você corre o risco de borrar e aí aparece borradinho. O pincel é um pincel, às vezes tem aquele delineador que vem com o pincel aplicador, né? Tem uns que você usa o pincel próprio do jogo de pincéis, como nós maquiadores, né? Mas normalmente você tem aquele de uso individual que tem o pincelzinho. Então o pincelzinho, coloca ele deitado, ó, na parte central do olho, encosta ele deitadinho lá, ó, que ele já vai fazer a marquinha na espessura ideal, que a espessura é a espessura do pincel. E você não precisa fazer um único traço reto, você vai fazendo um tracinho encostado no outro, ó, um atrás do outro, ele vai te dando um traço definido, do centro do olho até o canto externo, ok? Chegou no canto externo, se você quer aquele olhar de gatinho, você traciona o olho levemente para cima, vira o pincel do delineador e faz o contrário, você desce de cima para baixo, para você fazer aquele tracinho gatinho no olhar, ok? Fica um traço definido, dá um olhar que cresce para cima, né? Então o olhar sobe, abre o olho, Dani, tá? E fica bem expressivo, bem bonito, tá? Então essa é a dica sobre como usar o delineador para quem gosta de um olhar mais marcado, tá bom? Até amanhã!